Boa noite, estamos começando aqui mais um Filtro de Barro Livre. Hoje uma daquelas lives gloriosas que eu entendo tudo sobre o assunto. O tema de hoje é Programação Criativa na Bahia, 20 anos de processing. Estou aqui com Bactérias, Imaldo Bactéria aqui, o roster da live, se não estou perdido. Regiane Coelho, Fagner Fernandes e o Cristiano Figueiró. Boa noite, gente. Para começar, eu vou fazer uma rodadazinha de abertura para nossos convidados se apresentarem para o público, começando, obviamente, com Regiane. Vai lá, Regiane. Olá, pessoal, boa noite. Queria agradecer pelo convite, fiquei muito feliz, né, desse chamado aí por Bactéria, meu colega de faculdade aí da UFRB, bons tempos de vivências, Fagner também. É isso, eu atualmente sou professora da rede, né, de educação de Salvador e coordenadora do Núcleo de Tecnologia do município de Camaçari. Venho fazendo pesquisas na área de arte e educação e novas tecnologias. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses processos, né, que eu venho trabalhando. Atualmente sou mestranda da faculdade da UNEB, para aperfeiçoar e continuar essas pesquisas. O meu campo de pesquisa é sempre atrelar a tecnologia ao ambiente educacional ao qual eu trabalho, e os meus estudantes, meus queridos alunos, são minha fonte de inspiração. É isso aí, obrigada. Nossa, Jane. Fagner. E aí, boa noite a todos aí que estão assistindo. Obrigado pelo convite aí, Adriano, Zimalda. É prazer em conhecer Cristiano aí, primeira vez que a gente está se falando aqui junto. E eu sou formado em tecnologia também, né, pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, né. E atualmente eu sou técnico de tecnologia da universidade mesmo, que eu estudei e tal, fiz a graduação e tenho interesse nessa junção, né, de arte e tecnologia, e agora surgiu um novo interesse em arte, tecnologia e educação também, entendeu? Arte, mídia e educação. E no momento eu não estou na ativa na arte, porque eu escolhi, por causa da pandemia, ficar resguardado, né, em casa e fazendo pesquisas minhas mesmo e tal, para no futuro eu tocar os projetos e os processos, né, quando for possível, né, por causa do meu filho também, né, que eu sou pai recente. Eu tive que ficar em casa, cuidando da família, cuidando de mim mesmo, né, daqueles que a gente gosta, e é isso aí. A gente veio aqui falar sobre arte, tecnologia, próxima e trocar experiência. Massa. Cristiano. Boa noite, meu nome é Cristiano, queria agradecer ao Zimaldo, ao Adriano, pelo convite. Eu sou musicista, trabalho com música e tecnologia, estou como professor no IAC, né, na UFBA, onde ali eu ajudei também a pensar uma área de concentração de arte e tecnologia. Né, sou eu e alguns outros professores, algumas outras professoras que têm pesquisas nessa área, assim, interlaçando, né, a expressão artística, tecnologia e educação, né. Também trabalho no mestrado profissional em artes, onde a gente orienta pesquisas de pessoas que estão atuando como professores na rede pública, né, especificamente professores de artes da rede pública. E é isso, vou mostrar um pouco de alguns projetos, algumas pesquisas que eu venho desenvolvendo nesses últimos anos, e estou aqui para conhecer e trocar ideia. Pela primeira vez estou conhecendo o Fagner e outro colega aqui também, então estou bem curioso de conhecer os trabalhos de vocês. Beleza. Zimaldo Bactéria. Pô, massa. Agora sim, tira do mute, vá. Foi mal.
Eu evitei aqui. Boa noite, galera. Meu nome é Bactéria, Zimaldo Bactéria, né? Eu sou artista visual, artista gráfico e artista visual, formado pelo Bacharelado de Artes Visuais da UFRB, né? Somos colegas, eu, Regi, da primeira turma, e Fagner foi da terceira turma, né? Que foi um curso que iniciou já uma pegada tecnológica, né? Muito, assim, onde a gente trabalha muito com a tecnologia, e eu acabei ingressando nessa questão muito da programação criativa, né? Utilizando Process. Atualmente, eu sou freelance, né? Eu faço muitos trabalhos, projetos gráficos, assim, para instituições, né? Tanto de instituições públicas, né? Quanto do mercado publicitário. Então, e tenho também uma produção no campo da arte, onde eu trabalho muito com impressão e com artes visuais, né? Então, com performance, com pintura. Eu utilizo muito o Process nas minhas poéticas, né? E é isso. E aí também faço design na internet, que é, né, atualmente a saída para a gente trabalhar nessa questão da pandemia, né, que a gente está tendo que trabalhar no home office. E é isso, estamos aí, né? Hoje é um encontro assim, interessante, né? Estamos aqui, uma turma da UFRB, Cristiano aí pelo IAC, né? E vamos falar de código criativo, né? Beleza. Aproveitando que você já está aí no lugarzinho, Bactéria, comece então aí introduz o assunto aí na galera. Então é isso, galera. Esse encontro, né, ele surge primeiro de eu estar trabalhando em cima de uma série que a gente está lançando essa semana. Já tem um vídeo publicado num canal que eu criei no YouTube, chamado Arte Codificada, né? Então, é uma série onde eu vou mostrar exatamente os fundamentos da programação com a linguagem Process, né? Que é uma linguagem que surge voltada para o campo do design, das artes visuais, né? Da dança, do teatro, do cinema, né? Então, tem muitas aplicações. E essa questão de eu ter me aproximado da programação mudou muito a minha forma de trabalhar dentro do design gráfico, e hoje eu utilizo o Process no meu dia a dia. E durante aí essa produção, na verdade, no meio da pandemia, todas essas questões, né? Então, a gente está lançando finalmente agora os 5 episódios da oficina, e muita coisa vem acontecendo esse ano, né? Primeiro, a gente teve o Process Community Day no início do ano, em abril, né? Que foi um encontro assim, que reuniu a comunidade Process no Brasil, e foi muito interessante porque realmente a gente criou realmente uma rede, né? E isso foi muito interessante. E eu participei com o Jarbas, que é o nosso professor no curso de artes visuais, até tentei trazer ele na live, eu acabei não conseguindo falar, uma correria muito grande, eu queria, né, de repente, que ele estivesse conosco. E é isso, né? Então, essa semana eu produzindo aí os episódios da série, eu acessei no site do Process, né, que é process.org,
E, assim, foi uma surpresa que houve um grande update na plataforma, né? Então, o Process ganha a versão 4.0, é uma versão mais recente, que soluciona uma série de questões, e eles meio que convocando a comunidade mundial a comemorar os 20 anos do Process, né? Então, surgiu a ideia da gente fazer esse encontro. A gente tem aí muitos colegas na UFRB que produzem com o Process, isso é uma pegada muito, né, que muita gente segue, e assim, não dava para chamar todo mundo, a gente reuniu aí 3 pessoas das primeiras turmas, e a gente chamou o Figueiró, que é um professor de um curso de tecnologia também. Ele tem uma pegada um pouco diferente, mas como a gente está falando também de arte, de código criativo, cai bem, né? Então, a Regi, o convite dela foi porque na conversa com o Jarbas, ele falou que ela estava dando suporte a ele no processo dele de doutorado e tal, e eu sei que ela está numa produção bem bacana na área de educação. Eu, como vou estar lançando a série essa semana, eu vou meio que ficar com Big aqui no backstage, começa aí com Regi, aí passa depois para Fagner e termina com o Cristiano. Vamos meio que controlar o tempo aí para dar tempo do pessoal no final fazer perguntas e tudo mais. Vamos lá, Regi. Vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu só colocar aqui em modo tela cheia. Estão conseguindo visualizar bem? Sim. Pronto. Falar um pouquinho sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo, que é arte interativa e meta-reciclagem. Desde que eu comecei lá na UFRB, né, com o Jarbas, nosso querido professor que Zimaldo citou aí, que eu me encantei com esse processo, né, do Process, e entender como é que funcionava. Eu já venho também de programação, né, do IFBA, do Instituto do IFBA, como o Fagner também falou aí. Nós tivemos esse primeiro contato com a programação no IFBA, mas lá era uma programação mais voltada para, vamos dizer assim, uma programação mais dura, né, que é uma programação em Java, que é para criação de programas para monitorar, por exemplo, um exemplo assim, uma biblioteca, que aí você cadastra livros, ou, por exemplo, alguém tem uma merceariazinha, você inclui produtos e faz aquela busca lá no banco de dados. Então, era uma programação mais dura, assim, não me encantava muito, não. Aí, tanto que no IFBA eu finalizei meu curso na área de redes, né? Porque achava muito, muito, muito chato mesmo, a programação não me atraía tanto. E aí, na UFRB, quando eu descobri a programação em Processing com o professor Jarbas, aí eu falei, não, nossa, isso aqui que eu quero fazer, que exatamente você meio que quebrar essa dureza que tem, né, o computador, a tecnologia, e fazer essa introdução do humano. Eu sempre busquei isso, uma tecnologia mais humana, né, mais imersiva. Então, meus trabalhos versam nesse sentido, e o processo de meta-reciclagem, que tem a ver com a questão da natureza, reaproveitamento de sucatas, coisas do tipo. Esse aí foi o primeiro elemento que eu fiz. Na verdade, não leva programação, mas já iniciou por aí, porque ele tem um circuitozinho em série e fica rodando, né? Em loop. Na verdade, eu projetei nesse boneco. Regiane, a gente ainda está vendo a capa do PowerPoint, você tem que passar aí. Já passei. Aqui só eu acho que ele está com delay. Está com delay, não?
Não, só está aparecendo a capa aqui para gente. Deixa eu dar um Pronto, ESC aqui e agora voltar. foi aqui. Não, agora já foi. Está aparecendo João aí agora. Pronto, massa. Esse aí é João, foi o primeiro personagem que eu criei. E aí, a partir disso, que começou, né, essa questão mesmo de desenvolver trabalhos com meta-reciclagem. Os meus alunos eram crianças pequenas e sempre chegavam dizendo que os pais iam comprar brinquedos caros e que, enfim, e a gente sabia que pela realidade da comunidade isso não seria possível. Então eu criei esse João aí, foi a minha primeira menção de arte interativa, bem rudezinha assim, mas eu gosto de mostrar. João, ele funciona com circuitozinho em série e fica em loop rodando um áudio que foi, na verdade, as risadas das crianças, né, que eu coletei e projetei nesse boneco. Então, quando tocar aí nas mãos dele, fecha o circuito e ele reproduz as risadas. E aí tá esse menininho interagindo com ele, dando salgadinho aí para ele. Eu vou passar aqui, vocês me avisam se passou, viu, gente? Porque eu acho que tá com delayzinho. E aí foi? Esse aí é um outro, o mesmo sisteminha que eu apresentei Desculpa, lá no... ainda está em João aqui para gente. Tá muito lento. Foi que você fez da outra vez, você clicou e apareceu lá? Eu dei um ESC aqui. Eu não sei de novo aí para ver. Para ver se ele passou. Carrega, né? Tá no lento, ESC. então. Aí ele, com o funcionamento dele, as pessoas dando as mãos, né? A corrente, ela circula, né, através das pessoas, porque nós também somos produtores de eletricidade, e aí, ao fechar o circuitozinho, o que é que acontece? Ele projeta essas falas. Então, a ideia é mesmo as pessoas interagirem, participarem, né? E quanto mais o círculo for crescendo, melhor, porque a gente entende como é que funciona essa eletricidade através do nosso corpo. Deixa eu dar um ESC aqui para poder passar para outra imagem. Deixa eu ver se vai agora. Foi. Pronto. Então, estou tendo que voltar para poder ele aparecer aí. Esse aí foi um outro trabalho que eu fiz também, baseado na vivência, né, da educação. Meus trabalhos são sempre voltados nesse sentido, porque é a realidade que eu vivo, e eu fico buscando mesclar essa vivência de sala de aula, essa vivência da riqueza do que os alunos trazem com a tecnologia. A ideia aí era o túnel, né? O túnel cromático. Normalmente na educação infantil tem esse túnel que chama minhocão, que é para trabalhar coordenação motora, enfim, trabalhar cores. A ideia aí é trabalhar a questão do gosto pelas cores, né? Cada um tem um gosto preferido. Eu mesmo adoro cor vermelha. E aí já entra a programação, tem um processo aí do RGB, e juntou o Processing com o Kinect, para quando as pessoas fossem se deslocando dentro do túnel, ele ia alterando a cor. E aí você poderia ficar parado vamos dizer, na sua cor preferida, que o túnel ele ficaria todo dessa cor. Vou mostrar aqui um pouco a ideia. Já está visualizando agora o próximo slide? Sim. Pronto. Quando eu falei aí do meta-reciclagem, é exatamente isso aí. Lá também na UFRB, nós aprendemos com o professor Rabelo, que já vinha com essa ideia mesmo de pegar brinquedos, alguma coisa assim, que a gente pudesse reaproveitar e usar, né? Então, esse aqui é um sisteminha que é feito com teclado de computador quebrado. Por exemplo, algumas teclas, às vezes, não está funcionando e a pessoa descarta o teclado todo, né? Só que dentro do teclado, ele tem essa plaquinha aí.
Então, a ideia é pegar esse teclado, se ele estiver ligando, né? Refazer algumas das teclas, que é a mesma lógica do circuito que eu usei lá inicialmente, né? Você buscando unir as duas pontas aí, você vai conseguir encontrar algumas letras, refazer algumas letras do processo do teclado. Por exemplo, eu não vou conseguir achar todas as letras, todos os caracteres, mas, por exemplo, se eu conseguir aí 2 ou 3 caracteres, eu já consigo jogar lá na programação do Processing, e aí fazer o programinha e pedir para ele dar o comando que eu quero, tipo, ao clicar na letra C, por exemplo, rode o vídeo, ou se a pessoa falar alguma coisa, capte o áudio e toque uma música, enfim, algo desse sentido. Então, a ideia é unir a reciclagem, né, o meta-reciclagem, o que seria descartado, com a programação e traduzir em algo que seja interativo. Aqui também eu uso papel alumínio e pode ser também latinha de refrigerante, cerveja, aquela parte de dentro, a parte metálica, e coloco essa espuma aqui para poder separar e só fazer o contato quando clicado ou pressionado, enfim. E aí isso está atrelado ao processing, para poder dar os comandos do que é que eu quero que seja feito. Aí eu vou mostrar um trabalho que eu fiz. Aí foi o tablado interativo, aqui foi numa exposição de poesia, um grupo que eu participava lá em Santo Amaro, e aí sempre fazia alguma coisa assim para atrelar, né? Arte, poesia, acho que tem tudo a ver. Aí eu peguei essa plaquinha de teclado, acoplei aqui, nesse aqui acho que eu consegui recuperar 3 contatos, e aqui foi projetado os autores que seriam tratados naquela noite, né? Então trazia informações sobre os autores, dos poemas e tal, e as pessoas elas interagiam pressionando aí esse tablado com papelão. Então a lógica é sempre trabalhar o que seria, de certa forma, jogado fora ou no meio ambiente, né? Até poluindo, que é latinhas, o próprio teclado, né, de computador, enfim, que a gente acaba produzindo muito resíduo e tem muita coisa que a gente consegue ainda aproveitar. Deixa eu dar um ESC aqui para poder mostrar aqui, pronto. A imagem aí não está muito boa, mas eu coloquei só para mostrar um pouco desse trabalho que eu chamei de espirometria, que é exatamente esse contato com o computador, né? Tirar essa coisa da frieza da tela. Aí tem um programinha em Processing que ele roda, tipo, se você falar alguma coisa, aí esse bonecozinho que está na tela, ele vai escrevendo. Na verdade, a pessoa tem a sensação que ela, de certa forma, manipula o computador, né? E a ideia que a gente passa realmente é essa. Com o som da voz, ela consegue manipular esse menininho aí que está escrevendo no computador. Então, ele capta, tem uma biblioteca do Processing, Minin, que ele capta a entrada de áudio. Então, tipo, se captar algum som, aí você dá o comando do que é que você quer que seja feito. Nesse caso aí, ele vai movimentar esse bonecozinho aí através do sopro ou da voz. E aí o menininho está chegando bem próximo para ver realmente que ele consegue manipular o sistemazinho do computador só com a voz dele. Estou tendo que voltar aqui porque não está passando do jeito correto. Acho que está com delay. Aí já foi o projeto de conclusão de curso lá que eu fiz na UFRB, que é Luiz e a Lua. A ideia era retomar um quarto de criança, né, infantil. Essa menina aí, a ideia é de ter uns 7 anos, e esse processo é de recontar a história de Luísa, né? Luísa é uma menina de Cachoeira, na verdade essa história é de Daniela Andrade, uma escritora aqui de Salvador. Ela me deu autorização para fazer o trabalho em cima da história dela, que essa menina era muito curiosa, né? Que está representada aí por essa boneca, que é Luísa. E Luísa, ela tem um sensorzinho aí no ouvido que também vai fazer a mesma coisa, vai captar o áudio
que alguém vai estar falando aí. Esse travesseiro também tem a mesma lógica que foi utilizada lá antes, do se pressionado, faça isso. Então, as pessoas que deitavam aí nesse travesseiro disparavam um videozinho que passa no teto, né? Um videozinho que é desenrolado no teto. Tipo, se você pressionar, significa que você quer assistir. Então, a programação roda. Aí chega uma hora que tem uma senhorinha no vídeo que fala, sopra no ouvidinho dela, tal. Aí tem um microfone que capta o áudio da pessoa que vai falar com Luísa, que é uma boneca, mas, no entanto, é uma boneca interativa, né? E aí desenrola uma outra parte do vídeo. O engraçado é que as crianças queriam morar aí achando que Luísa era de verdade, o quarto de Luísa era de verdade. E aí é um pedacinho do que passa nessa historinha, né, que foi transformada em audiovisual. Tem um momento que passa os sonhos das crianças. Muitas dessas crianças estão também aí foram visitar a exposição, levaram os pais, todo mundo que encontrava na rua eles chamavam também para poder o pessoal ver eles aí no vídeo. Mas foi bem divertido. E após esse momento, as pessoas elas desenhavam, né? Qual a sensação que teve de estar nesse processo de imersão, né? É como se entrasse na história. A história não fosse contada de fora, né? Você vem vendo o livro, e sim você participando, você fazendo a história acontecer. Então, é nesse sentido que eu venho trabalhando os projetos. Pode finalizar e apresentar a apresentação. Pode retirar. Então, é nesse sentido aí que eu venho fazendo alguns trabalhos, né? Agora estou no mestrado. Para finalizar, também pretendo dar continuidade a esse processo de histórias infantis imersivas, né? Que é tirar um pouco dessa história que é contada, às vezes, muito de forma desinteressante dentro da escola, né? E fazer os alunos participarem da criação da história. Depois a gente faz esse processo de imersão, e ainda estou pensando como é que vai ser isso, porque com essa questão de pandemia, enfim, a gente não vai poder usar muito essa coisa do entrar no ambiente, né? Como foi feito aí. A gente aí criou um quarto mesmo, tinha uma cama onde as pessoas deitavam e fazia essa vivência. Agora eu vou pensar ainda como é que vai ser feito, a forma de acionar, acredito que seja mais ou menos lá como um tablado interativo, alguma coisa com os pés, e desenrolar essa história que vai ser contada com stop motion, alguma coisa nesse sentido. E é isso aí. Massa. Vários elogios aqui nos comentários. Deu para entender, Adriano? Você que disse que estava meio perdido aí com a história, Não, mas... deu. Eu queria um boneco desse aí. Mas é isso aí. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo algumas coisas, vai incrementando, né? Que é tudo muito testado, né? E também muito do que eles trazem. As crianças têm uma imaginação muito fértil. A partir do momento que eu estou com esse projeto aí, estou com essas ideias, agora que voltou o ensino híbrido, eu já conversei lá com a diretora, mas a partir do momento que eu sentar com eles para discutir, acho que pode muita coisa ser mudada ainda nesse curso aí do que é que eu vou fazer. Criança é fogo. Eu fico aqui assistindo a CPI da Covid e minha filha está querendo de Natal um boneco de Randolfo Rodrigues, que ela acha parecido com o Mickey. Valeu, Cristiano. Eu já vi que você também trabalha nessa linha aí de educação. Acho que tem um fio aí que dá para a gente conduzir alguma coisa. Eu estou com Josimeire, é minha orientadora aqui na UNEB. Ah, que legal. A gente tem várias figurinhas para trocar aí, Regiane. Muito legal o seu trabalho, muito bom. E aí, Bach, vamos de quem agora? Vamos de Mute? Vamos com Fagner, né?
Eu decidi, Cristiano, deixar você por último, porque você é a atração principal, certo? Então, para segurar o público, né, você fica para o último para a galera ficar com a gente aí. Então, não desmerecendo a galera, né, porque é uma hierarquia acadêmica aí, né, somente. Vamos com Fagner aí, né? Fagner também tem uma produção muito massa, assim. Foi meu calouro, inclusive eu fui monitor da turma de Fagner na disciplina Tópicos Especiais de Arte Mídia, né, Fagner? Arte mídia. Então, Na época manda era ver. arte digital. Eu queria saber se eu mesmo passo o vídeo aqui, se eu poderia iniciar já mostrando o vídeo. Pô, você não compartilhou nada ainda aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É um vídeo, clica aí compartilhar É o link vídeo. o link do Celiberto para o pessoal assistir, aí eu posso falar mais sobre ele. Pronto, bota aí no compartilhar. Deixa eu ver, compartilhar. Tá aberto ele já, o link aí? Tá sim. Pronto. Aí vai aí no segundo em janela, procura ele. Clica nele aí, eu boto aqui na tela, você dá o play. Enquanto isso, só agradecer os comentários aí das minhas colegas Maga, Vera, o pessoal que está curtindo aí, mandou um salve. Obrigada, gente. Deixa eu ver se eu compartilhei certo. Veja aí se está correto. Tá sua tela toda, vou jogar, vai ficar uma coisa massa aqui, ó. Agora você abre. Não, não tem problema, bota o vídeo aí, dá o play. Pronto, beleza. Só dá o play agora. Deixa eu encher a tela. Se encher a tela, atrapalha aí, não? Não, pode mandar. Agora não sei se o áudio vai chegar, né? Chegou.
Conseguiram ver aí direito? Sim, bacana. Ouvir? Muito legal. Pronto, tranquilo. Pode Bom, ver. esse daí foi o meu projeto de TCC do bacharelado em artes. E, no caso, nele tem tudo quase tudo, né, que a linguagem pode oferecer dentro do contexto de linguagem artística, porque dentro desse projeto eu consegui trabalhar com quase todas as linguagens que eu trabalhei dentro do curso. Então você tem aí desenho, você tem animação, você tem o que você processo criativo. É porque essa apresentação em específico, ele foi uma demonstração que eu fiz de um dos módulos do Celiberto, no caso, né, que foi o módulo dos espectros, né, que a gente deu esse nome porque essa apresentação está dentro de uma narrativa que foi criada, uma narrativa fictícia, junto com meus colegas lá na disciplina de tópicos especiais em arte e mídia, que a gente fez com Jarbas, e a gente criou uma narrativa fictícia, e a gente tentou contar essa narrativa dessa forma, né, que era de um ser que foi aprisionado e foi liberto, etc. E a gente tentou enfrentar essa questão estética para poder resolver, né, essa narrativa. Então a gente usou o Proce para poder fazer a interatividade e foi criado um ambiente imersivo, né, que foi uma performance arte mídia, e a gente teve que criar esse ambiente imersivo para poder fazer acontecer essa narrativa dentro desse contexto de programação. Foi um desafio que foi lançado na época por Java e a gente decidiu fazer. Então, tem a versão 1.0, né, que tem a narrativa completa, com todos os figurinos que a gente fez, as máscaras, trabalhou com processo criativo, papetagem e etc. Teve música ao vivo, a gente tocou, teve a participação dos meus outros colegas e tal, e nessa segunda versão, como era para o TCC, eu criei esse módulo, porque ele é um programa modular, e você pode ir acrescentando módulos nele, do jeito que você quiser, entendeu? Ele roda no arquivo, né? A gente simulou lá uma orientação objeto, mas para poder ir acrescentando esses módulos, e cada artista ele pode usar esses módulos individualmente, seja das correntes, seja do espectro, seja o da bolha lá e tal, e a gente fez esse processo criativo todo dentro de uma disciplina, e no processo de TCC eu decidi usar todas essas linguagens que eu desenvolvi durante o curso nessa performance. Então a ideia é que no futuro seja criado um espetáculo sem a pessoa no palco, que as próprias pessoas saiam da plateia e vão para o palco fazer a performance acontecer. A ideia era essa, né, inicial. E outros artistas podem utilizar os módulos Celiberto, né, só é preciso a gente eu sentar, né, com o tempo para eu poder fazer ele executável, né, para poder uma forma mais simples das pessoas usarem, que muitas pessoas me procuraram para utilizar os módulos, só que como ele ainda era tão complexo, né, cru, então sempre precisa da minha participação para poder as pessoas utilizarem ele, né, seja artista, dançarino. Então ele foi feito pensando no pessoal de teatro, de dança, né, de artes visuais, e que eles também programem os seus módulos, tenham esse conhecimento para poder programar seus módulos, etc., e utilizar o código para poder se expressar, né, e fazer as suas apresentações. Deixa eu voltar um pouquinho agora, né, dentro da minha trajetória no curso, que o primeiro contato que eu tive com programação foi no IFPA de Santo Amaro, né, que Regiane é minha veterana lá já. Aí, só que, como ela falou lá, a programação é sempre voltada para a indústria, né, o comércio e tal. Então, sempre você vai criar website, você vai criar sistemas de compras, etc. Tal, e que me deu toda a fundamentação, né, aqueles fundamentos básicos de programação, tal. Então, essa bagagem eu trouxe de lá do IFE. Só que eu sempre quis, né, sempre trabalhei com arte, né, desenho, pintura e tal, né. A gente mora em cidade pequena. Vamos ser realistas, assim, não tem muita abertura, né? Agora, por causa da UFRB, a gente consegue enxergar um horizonte nisso aí, mas no meu tempo, né, de jovem, de adolescente, a gente não tinha contato com nada disso, né? Arte conceitual, então, era uma coisa muito distante, né? Então, o primeiro contato que eu tive com o Proce, no caso, né, foi dentro do curso de arte visuais, no grupo de pesquisa, né? Que o grupo de pesquisa que era o coordenador do grupo era Jarbas, né? E o grupo era arte e computação nas escolas públicas aí dos municípios de Cachoeira e São Félix.
Então, de cara, quando eu entrei, eu já tinha ouvido falar dele, né, de Zimaldo e tal. Então, de cara, eu já entrei, já fui procurar ele e tal, porque eu queria saber o que era isso, e participar e aprender, porque eu sempre tive curiosidade. Então, acho que o que move a gente é isso mesmo, é a curiosidade, a vontade de aprender coisas novas, de ensinar. E aí eu tive contato com o PROCE, que é aquele contato inicial, né, que é escrever uma linha, né, é codificar uma linha, executar e ficar abismado com aquilo ali. Então, obrigado, pronto. No final aí a gente vai fazer uma parceria aí, fique tranquilo. Aí era executar, e aí criou uma linha na tela e eu achei aquilo incrível. E eu falei, rapaz, eu quero aprender isso aqui, eu quero evoluir isso aqui para as minhas ideias que eu tenho de desenho, de pintura, sei lá, seja lá o que for, né? Que a gente não sabe no início o que é que quer a vida, né? E aí a gente participou do grupo de pesquisa, a gente foi para as escolas do município, de Rômulo Galvão, foi para o Estadual da Cachoeira, ensinar programação, fundamentos de programação aos jovens e tal, eles nem sabiam o que era. E disso saíram algumas metodologias, assim, bem assim, no início, experimentais e tal, mas é isso que é interessante, entendeu? Aí eu trouxe tem um PDF aqui que eu queria mostrar, mais ou menos 3 técnicas que a gente usou, basicamente, para poder... 3 técnicas, tem mais, mas eu só vou mostrar 3 que são as mais simples. Se eu conseguir apresentar aqui, tá tranquilo. Pronto, vá abrindo. Enquanto você abre, tem uma pergunta aqui da gloriosa Vanessa Mello. Pergunta aqui. Quanto tempo demorou para você escrever o código, Fagner? O código foi um semestre que eu levei, não só para escrever o código, ele foi sendo escrito junto com o processo criativo. Então, se eu tinha que experimentar, por exemplo, como é que funcionava a biblioteca de captação de luz, por exemplo, sei lá, aí eu tinha que ir lá ver como é que ela funcionava, eu tinha que ter os equipamentos necessários para ter a incidência de luz correta, para poder não ficar nem de mais nem de menos, fazer regulação de espectro de luz, etc., de distância, de palco, de proporção e tal, várias coisas técnicas. Então, a gente ia escrevendo o código e reescrevendo até ir se encaixando e se adaptando à nossa poética, né? O que é que a gente queria passar para o público. E isso requer vários testes mais testes. Então, o código ele foi sendo feito de acordo à necessidade de resolver algum problema estético da interface do que a gente estava criando. Então, sempre é um problema de estética. Então, como é que eu vou resolver esse problema de interatividade dentro desse ambiente que a gente criou, né? O Milton Sogab lá, ele fez um metacampo e ele tinha todo um desenho traçado de como você interagia com a obra e ela devolvia isso para o espectador. E tem esse ciclo que você tem que respeitar, que é a entrada dos dados, o processamento, a interação, a saída. Então, tudo isso tem que ser muito bem testado e escrito dentro do código, muito bem amarrado, para que a narrativa faça sentido. Então, é muito difícil, assim, eu achei, no caso, né? Javas me ajudou muito nessa parte de codificação, porque eu ainda não tinha a experiência necessária para entender a lógica, o paradigma do PROCE, que é completamente diferente do paradigma da linguagem de Java que eu tinha aprendido. Então, é muito difícil quebrar esse paradigma, sair da linguagem procedural, aí vai para a orientação objeto, aí já quebra, você cai direto no process. E aí sua cabeça dá um nó assim, e você tem que sentar para estudar, para testar, e aí é muito complicado, assim, eu falar exatamente quanto tempo eu levei para escrever, mas dentro de um semestre de 4 meses, porque a gente teve greve, eu tive que sentar, né, fazer os esboços. Então, por exemplo, tem uma parte que é uma animação, né, que é o encontro de 2 planetas, e o comando é no teclado. E aí, conforme você vai apertando as teclas do teclado, a animação vai acontecendo de acordo à vontade do operador. Então, eu incluí mais um ator dentro da performance, que é o operador, que ele também tem que interagir com a performance. Então, ele tem que saber o momento certo de disparar a animação, etc. Então, eu fiz lá mais de 800 desenhos para poder sair as animações. Então, teve todo um processo de teste, de desenho, de Photoshop, que eu tive que aprender a automatizar lá os processos do Photoshop para ele gerar as imagens para mim, senão até hoje eu estava editando. Então, é muito complicado, assim, você codificar dentro de um processo artístico. Então, uma coisa tem que ir
você tem que ir aprendendo com o código, e o código ver os limites que ele tem para você conseguir criar, entender os limites que ele tem, os limites de conhecimento que você tem sobre ele também. E se você puder ter ajuda, procure, não tem problema nenhum disso aí, entendeu? Porque ninguém nasceu sabendo. E aí, outras pessoas mais experientes me ensinaram muita coisa, e Maldo me ensinou muita coisa. Então, eu fui pegando essa bagagem e fui usando para poder criar performance. E aí, eu tive que resolver a questão estética com o código. Mas foi mais ou menos isso. Um semestre de 4 meses, a gente conseguiu fazer esse único teste aí. Que a intenção é que depois se criem espetáculos autônomos. Aí, dentro do grupo de pesquisa, existiam algumas metodologias que a gente utilizava, né? Eu não sei se... Deixa eu ver aqui, que eu não posso esquecer de mostrar aqui, pronto. Vocês estão vendo aí, né? A imagem? Sim. Eu preciso ampliar ou tá tranquilo? Dá para ver. Eu acho que precisa ampliar. É melhor. Preciso ampliar. É. Eu Bota em vou tela ampliar. Bota em tela cheia. Deixa eu descobrir aqui que a interface é sempre assim, né? Ó, Alguma coisa assim, não? já fui no lugar errado aqui. Deixa eu ver. Tela cheia. Deixa eu ver aqui, rapaz. Pô, bactéria deve saber o comando. Bactéria? É F1Q, tela cheia. F11. F11. Tá no multi, bactéria. F11. Não era nos 3 pontinhos? Era aqui, né, Mário? Visualizar em 2 páginas, apresentação. Aí, apresentação. Pronto. Não era tela cheia, não, apresentação. Deixa eu ver se ainda consigo aumentar aqui alguma coisa. Não. Eu acho que não ajudou muito, não, mas tranquilo. Então, a gente usou uma das atividades que a gente fazia, né? Tem aqui no site de Jarbas, tem lá o link do arquivo. Depois eu posso compartilhar com o pessoal para eles darem uma lida no projeto. Regiane, Zimaldo, quem está assistindo também, para eles conhecerem melhor como foram feitas as atividades e qual o conceito dessas atividades, para ensinar qual tipo de fundamento de programação, variável, posicionamento de elementos, criação de elementos, etc., dentro do PROS. Então, a gente usava o PROS para poder criar metodologias para ensinar fundamentos de programação, porque se você conhece o fundamento, não importa a linguagem, dizem, né? Agora, se isso é verdade, não sei. Então, a gente fez o plano cartesiano humano, né? Quem desenvolveu, não sei se foi Java. Eu não vou citar nome assim, porque tem muito tempo, não lembro exatamente, mas tinha esse plano cartesiano humano, que tinha as coordenadas, né, do PROS, que ele funciona com aquele esquema do plano cartesiano lá, de X e Y, e tem as numerações, né, com as numerações. Então, a gente ficava na posição com as numerações e conforme ele ia sorteando, chamando, a gente ia desenhando. Aí desenhava um ponto, desenhava uma linha. Então, a gente tinha uma corda e quando a gente tinha um encontro de 3 com 3 em X, 3 em Y, ele fazia um ponto. Se você fizesse um encontro de 1 na posição 1, X na posição Y na posição 1, ele fazia outro ponto e aí a gente colocava o comando line e ele criava uma linha. Só que isso era feito com os estudantes, entendeu? Para que a gente conseguisse expandir lá o que estava na tela do computador e eles conseguissem entender qual era a lógica da tela e de criação de desenho do PROS. Outra coisa que a gente... outra metodologia que a gente usou foi o codesenho. Codesenho, que era mistura de desenho com código. Então, dentro do código lá, que o PROS utiliza Java também, né, outras linguagens, mas dentro do código você tem as condicionais. Então, para ensinar essas condicionais, assim como na vida a gente tem que decidir por que caminho seguir, então a gente tem essa instrução aí chamada if, né, que ela é uma condicional e ela tem uma condição dentro dos parênteses, e a depender dessa condição, se ela for verdadeira, ele vai executar um comando, ou uma cadeia de comandos separados por ponto e vírgula. No caso aí, se, que é o if, se, aí chover, aí tem a imagem aí, abre o guarda-chuva, entendeu? Se quisesse continuar assim, não, aí o guarda-chuva fechado. Então, essas coisas iam facilitando a compreensão desses estudantes para quando eles fossem codificar, ou quando eles fossem criar os seus programas, eles pudessem visualizar o código, né, que a gente fala, né, que a gente tem bagagem de código dentro da cabeça e a gente vai visualizando e codificando, isso facilita na hora de codificar. A outra forma, esse daqui foi eu que criei, porque
Na época eu participei em algumas páginas de uma revista local, né, de quadrinho local da cidade de Muritiba, que era a Olha Aqui Revista, era a antiga Toa Revista, aí mudou para Olha Aqui Revista e as pessoas me convidaram para escrever algumas páginas só. Aí eu estava nessa vibe, aí eu decidi unir o quadrinho com os fluxogramas, né, da linguagem de programação. Então, o fluxograma o que é? É o fluxo que o programa segue, dentro da lógica de programação. Então, você começa lá com o início, você dá uma instrução a ele, e a depender de uma daquelas condicionais que eu mostrei antes, se chover, abre o guarda-chuva, se não, feche, ou deixa o guarda-chuva em casa, você vai construindo a codificação do seu programa e dizendo o que é que ele tem que fazer, porque o programa nada mais é do que um texto. Então, você escreve esse texto, e quando você compila ele, que ele carrega todas as variáveis, as funções, ele vai executar de acordo com esses comandos que você preparou. Então, você tem um início aí, né? A nossa amiga Iada, ela tá com o seu celular e tal, vindo da rua, não sei, e aí ela vai dormir e tá sonhando, dormindo, né? Sonhando com a nota 10. E você tem um balão aí, dentro de um diagrama, de uma condicional. Se o telefone tocar, ela vai acordar e vai para a escola, né? Senão, ela continua dormindo. Então, foi uma forma também que eu vi de fazer com que esses estudantes conseguissem entender melhor quais essas estruturas, porque realmente é um paradigma muito, muito complexo para você ensinar de uma vez só, assim, dentro de um dia ou dentro de uma semana, coisas que a gente às vezes leva anos para entender, aprender, dominar. Então, se a gente conseguir pegar algo que eles já conhecem, né, quadrinho todo mundo já leu, quadrinho já viu em algum lugar, então a gente consegue fazer eles entenderem o conceito, e foi uma das metodologias que a gente utilizou. Deixa eu voltar para cá, minha tela vai ficar super infinita aí. Aí pronto, então a gente participou durante 2 anos desse projeto de pesquisa. Aí vários estudantes depois, né, uma das estudantes que participou hoje em dia já relata para mim que teve interesse na área de desenvolvimento, de programação, por causa desse projeto. Tá? Então, assim, a gente não teve resultados assim muito significativos porque ele acabou terminando, né, que é uma atividade de extensão acadêmica, de uma pesquisa e tal, mas aí eu acho que é importante a gente fomentar, né, o conhecimento. Aí pronto, aí teve o projeto de pesquisa e quando eu saí do curso, aí eu fiquei um tempo, né, resolvendo outras coisas, tal, vim trabalhar na UFRB também e tal, né, na área de TI, daquele curso que eu tinha feito lá de tecnologia, e parei, dei um tempo, assim, de programar, de produzir com o PROS, especificamente com o PROS, por causa das outras demandas que a gente tem, né, do rodo cotidiano aí que vem, pega a gente, não tem jeito. E aí, quando eu fiz a especialização em tecnologias e educação aberta e digital na UFRB, parceria UFRB-UAB, aí eu falei lá sobre essas questões de aprendizagem em rede, né, aprendizagem colaborativa, utilizar as redes sociais, as mídias para poder ensinar e aprender, né? Então, assim, é bem interessante essa questão. E aí, agora, os projetos futuros que eu penso na área de educação, né? Tinha um projeto, eu não lembro exatamente o nome agora, que ele dava premiação para as escolas que implementavam esse projeto. Era um projeto que era implementado nas escolas e utilizava o PROS para ensinar as crianças a desenhar com o PROS. E eles davam códigos pré-configurados para as crianças, com figuras geométricas, e elas, com essas figuras, eles podiam fazer várias figuras, várias outras imagens, gato, cachorro, animais, pessoas e tal. E aí eles pegavam esses códigos, davam às crianças, elas observavam qual a figura era desenhada através de qual código, e elas iam criando seus desenhos. E essa instituição ela dava prêmios para os desenhos que eram mais votados nas redes deles, na internet, etc. Então, eles tinham essa participação. Tinha uma pessoa que coordenava, né, dentro das unidades escolares, e eles colocavam esses desenhos para votação internacional e os mais votados ganhavam a premiação, etc., para poder incentivar essas crianças, e davam laptop, dava tudo. Só que esse projeto acabou.
E aí eu queria fazer algo parecido e levar para as escolas para poder as crianças terem o primeiro contato, pelo menos, com a programação. E o Process é o ideal para que elas não fiquem frustradas ou se sintam pressionadas a aprender algo muito difícil, muito complicado, sendo que o Process, ele te dá mais para você fazer qualquer coisa e aguçar sua criatividade. Inclusive, Zimaldo foi numa oficina de uma escola na zona rural que eu trabalhava. Eu acho que ele foi, eu tenho quase certeza que ele foi. Se não foi ele, me perdoe, mas não sei se foi ele ou se foi uma galera que estava com Java na época para poder dar uma aula de Process no colégio, na oficina lá, numa zona rural, e a galera pirou, viajou. Então, assim... Eu não fui nessa, não. Não foi você, não, né? Então, me desculpe você, mas na próxima você vai. Você já está intimado. Aí, então, Jarbas levou essa galera lá para esse colégio, e simplesmente eles não queriam nem saber, assim, se era Java, se era não sei o quê, mas só a capacidade que o Process deu a eles de poder manipular uma animação através da voz, através de um gesto, isso aí despertou assim, um sentimento neles que antes eles nunca tinham tido antes, entendeu? Então, eu vi o trabalho de Regiane aí, eu vi as crianças escrevendo a sua própria história, e não só escrevendo ali no papel. Ela toca elas para que elas se movam e vão atrás dos sonhos delas, entendeu? E veja que isso é possível também. Entendeu? Então, o Ser Liberto, ele trata disso, é libertar o ser daquilo que é imposto para ele. É ele sair do lugar dele, lá da plateia da vida, e ele ir até o palco da vida, tomar as rédeas do seu próprio destino lá, e ele fazer acontecer, entendeu? Então, a gente tem que fazer isso com as pessoas, transformar as pessoas dessa forma, entendeu? Ensinar elas a se libertar. Então, através do conhecimento técnico, tecnológico, seja de programação, seja do que for, a gente é capaz de fazer isso com qualquer pessoa. Que foi o que aconteceu comigo, e Jarbas é a prova viva disso, entendeu? Porque ele foi o motivador de eu estar aqui hoje, entendeu? De eu fazer o que eu faço. Um dos, né? Teve vários. Cada um teve... Na verdade, né? Exatamente. Você... somos discípulos de Jarbas. Você é um cara foda, então a gente tem que multiplicar isso. Então é isso, entendeu? Para não tomar o tempo que eu já roubei. Vamos agora passar a palavra, né, para Cristiano, que tem um trabalho que envolve muito música. Eu já vi batemos algumas vezes aí, né, e já conversamos muito sobre essa questão do código e a música, né, Cristiano? Então, mande ver, meu primo. Não se preocupe aí que agora somos ouvidos totalmente, viu? Massa. Obrigado, Zimaldo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, conhecendo aí o trabalho da Regiane, do Fagner. Alto nível a discussão aqui, né? Porque normalmente, quando a gente começa a falar sobre arte e tecnologia, muitas vezes a gente percebe a tecnologia engolindo a arte, né? A tecnologia, a gente falando sobre as funções e o código, e muito foco no código. E aqui a conversa está num outro nível, né? Está no nível da expressividade, da descoberta, do nível da educação, né? De como a tecnologia ela pode ser um meio, né? Como que ela pode dinamizar os processos criativos, né? E eu venho desse lugar também, né? Eu fiz o curso de música, né? E na época, quando eu entrei na graduação, eu queria muito, assim, eu queria fazer música, mas eu queria tocar vários instrumentos e não sabia direito, era muito jovem. E eu acabei fazendo violão clássico, né? E fiquei ali um tempão no violão clássico. Eu venho lá do Sul, né? Eu venho lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e fiz o curso lá. E eu tinha um certo preconceito, assim, sabe? Um preconceito que era uma certa ignorância mesmo em relação a computadores. Eu achava que a música eletrônica, a música feita por computadores, ela era uma coisa assim muito automática, que aqueles artistas eles só apertavam o botão. Eu pensava isso. Eu tinha um momento que eu
né? E aí tive um professor que é engraçado, eu tive um professor lá que ele teve mais ou menos a mesma função que o Jarbas teve aqui, né? Incrível como aparece nos relatos dos trabalhos de vocês muito a presença do Jarbas e como que ele incentivou e estimulou, né? É muito legal, muito legal. E eu lá na graduação eu tive esse professor e ele começou um grupo de pesquisa de computação musical, que era para estudar como se faz música com computador. E eu não me inscrevi, né? E ele me pegou um dia no corredor e falou, você tem que se inscrever, você vai gostar. Eu digo, não, mas eu não gosto dessas coisas. Música eletrônica, para mim, Ele, não, cara, faça, você vai gostar. Aí eu fui e me apaixonei, porque eu descobri ali um artesanato, né? Um artesanato de como que o computador pode ser um instrumento, né? Como que a gente aprimora o som, como que a gente modela o som, como que a gente pode se expressar, né? Imaginar um som que não existe, né? No mundo real, no mundo físico, e modelar ele no computador, né? Isso me cativou, né? Eu nunca não tinha sido um adolescente muito ligado ao computador, nem a jogos, mas acabei indo me aprofundando, né? Comecei a ficar mais curioso e mais curioso e mais curioso de como fazer música com computador, né? Partindo de coisas muito simples, assim, como gravar um som, como manipular um som, como esticar o som, encolher o som, fatiar o som. Então, e isso aplicado a expressões musicais diferentes. Então, eu comecei a usar isso tocando com banda, né? Comecei a programar meus próprios efeitos para guitarra. Começaram a me chamar para fazer trilha para teatro. Então, em determinado momento, o ator queria que a voz dele fosse repetida em várias caixas e o som ficasse circulando no teatro. Então, tudo isso eu comecei a me aprofundar e ter várias experiências para desenvolver essas expressões, né, para conseguir me virar nesse meio. E aí acabei chegando também na programação, né? E eu também, assim, esse encontro aqui tem também uma homenagem ao Process, né, que é uma linguagem aí que tá fazendo 20 anos de vida, né? Eu uso o Processing aqui nas minhas aulas, aqui na UFBA, mas a minha pesquisa ela foi muito desenvolvida utilizando uma outra linguagem, que ela é tipo uma linguagem, digamos assim, prima, né, do Processing, que chama Puridata, que é uma linguagem de programação gráfica, que é uma linguagem de programação onde a gente conecta os objetos e as funções de maneira gráfica, né? Então ele tem uma outra maneira de pensar, talvez, né, como que o computador interpreta o código, né? E como que a gente opera o código, como que a gente lida com as funções, como que a gente lida com as variáveis e com as coisas. Então eu vou mostrar aqui rapidamente um vídeo, que é um vídeo do meu doutorado, né? Que eu fiz doutorado aqui na UFBA, né, em computação musical, voltada assim para composição. Então, rapidinho, só vou dar um stop aqui. Que esse experimento ele consiste do seguinte: são vários módulos ali que vocês vão ver na imagem, são várias caixinhas. Cada caixinha vai ter uma função.
Uma função básica é uma função de análise da escuta, então eu estou tocando a guitarra, estou improvisando com a guitarra, e esse módulo ele está escutando tudo que eu estou tocando e está classificando. Então tem uma certa alguns algoritmos de classificação. Então ele está classificando o ritmo, está classificando qual a nota, né? E a partir dessa classificação ele vai tentando fazer uma previsão, né? E uma previsão e uma resposta, né? Uma resposta inteligente entre aspas, né? Mas uma resposta calculada a partir do que eu estou tocando, né? Então é um diálogo. Então tudo que o computador está tocando, que é o computador está com um som de piano aí nesse vídeo, ele não tá escrito, não está sequenciado, é tudo o computador criando na hora um diálogo com a guitarra, né? Então, deixa eu tocar agora, gente. Vou botar uma tela cheia aqui. Então, deixa eu tirar essa. Aí, valeu. Esse trabalho me deu um trabalho enorme, né? Porque eu levei 4 anos para fazer isso, né? Porque nessa época, fazer esse tipo de... Oi, Vanessa. Sim, dá para fazer várias visualizações de diferentes maneiras. Isso é bem legal de fazer com Puridata. Mas com Processing também. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Sim, total, Regiane. Essa que é a ideia. Eu vou falar bem sobre isso logo nesse
próximo material que eu vou mostrar. Esse trabalho, ele foi um trabalho de pesquisa, né, um trabalho de desenvolvimento e tal, e um trabalho, assim, bastante profundo, né, foi uma experiência muito importante, assim, para mim, porque eu tive esse tempo e esse espaço para mergulhar a fundo, né, em todas essas funções da programação e também para poder explorar musicalmente esses materiais aí, né. Eu ia até mostrar um pouco do código, mas quem quiser conhecer um pouco mais desse material, pode depois entrar em contato que eu posso passar os links e tal. Essa tese está publicada, então tudo isso está bem descrito, assim, detalhe por detalhe nesse trabalho de doutorado. Mas depois dessa fase, isso foi em 2012, né, depois dessa fase eu virei professor. E aí, sendo professor, veio a coisa da educação, né? E eu já tinha tido algumas experiências nos pontos de cultura e nos projetos do Ministério do MINC, de dar oficinas de software livre, né? Mais ou menos nessa época começou também uma ideia de um aspecto político, né, agregado aí a essa ideia de pesquisa em arte e tecnologia, né? Ou seja, sim, arte e tecnologia, mas qual tecnologia, né? Me interessou muito trabalhar com tecnologias livres, com software livre, com hardware livre. Então eu comecei a estudar eletrônica com Arduino, comecei a estudar computação gráfica com Processing e também o PD para música, né? Então se formou ali uma paleta de possibilidades com programas que eram gratuitos e com código aberto, né? E claro que assim o software livre ele vai exigir que você tenha uma abordagem mais focada e mais concentrada, né, do que muitos códigos, muitos programas e ambientes proprietários que já vêm com muitos módulos já prontos e coisas muitos presets já preparados ali para você não ter, né, é muito voltado para a venda, né, de um produto para uso, né. Então o software livre, apesar dele ser livre, ele também apresenta um desafio, né? Um desafio de você quebrar a cabeça para usar aquele programa. O Fagner estava falando ali, como que ele programou e como que ele pensou em fazer o programa modular para depois ele não ter que refazer tudo, né? Então, todos esses desafios, essas práticas, a gente começou a pensar juntos, né? Quando eu digo a gente, existe uma comunidade do software livre no Brasil, né? Nesses encontros, eu acabei conhecendo o Jarbas, eu conheci o Jarbas em 2009 ainda, né? Num encontro sobre Puridata, né? Aí ele me falou, tem o Processing e tal, e vários outros artistas e várias outras pessoas, né? Então, isso era muito focado dentro desse circuito dos projetos do Ministério da Cultura, e que hoje em dia não existe nem mais Ministério da Cultura, né? Mas a gente ainda está aqui, né, pensando esses conceitos, esses desejos que ficaram aí no ar, né? Mas depois dessa experiência de pesquisa, eu acabei escrevendo um projeto de pesquisa aí coletivo, né, para criar um grupo de pesquisa, que esse grupo, esse projeto eu chamei de Música Móvel, né, porque já no finalzinho dessa pesquisa aí do doutorado, eu comecei a estudar um pouco
como fazer, como portar esses códigos e esses ambientes para os dispositivos móveis, principalmente a plataforma Android, né? Então, estava começando ali a ser mais comum, né, no mercado, assim, e os smartphones e tal. Então, assim, eu percebi que os smartphones eram uma plataforma muito potente, né, para você se expressar musicalmente, porque o smartphone, como ele é projetado para você ligar, para você falar, então ele tem um microfone bom embutido nele, né? Então ele já tem, e esse microfone já está embutido, já está conectado. Então, se eu conseguisse transpor esse código para o smartphone, eu ia ter um campo de experimentação maior, né? Porque todos esses experimentos, eles eram dependiam assim de um computador, com uma placa de som, com um microfone, com uma mesa e tal. Então era sempre um monte de equipamento para você fazer um experimento, né? E com o smartphone não, você num dispositivo você já tinha ali um campo de experimentação grande. Então, tem um vídeo aí, Big, se você puder botar, do Música Móvel, aquele... Com esse botão aqui, eu altero o tempo do delay. Nesse segundo, o feedback. Eu posso sequenciar enquanto tá tocando. Posso também apagar.
Valeu. Então, esse projeto ele aconteceu em 2014 e 2015, né? Então, ele já é um projeto, já está antigo. E a gente usou o Processing para interface gráfica, então toda a parte visual, as interfaces, tudo foi escrito em Processing. E a parte de áudio toda feita com PD. Né? Eu juntei essa turma ali, aí tava o Jarbas, Jean, Caetano, o Bruno Rode, que também virou professor lá na UFRB, tava lá, o Tony também, o Tony Oliveira, também virou professor na UFRB também, então a gente tem esse diálogo aí, né? Mas a gente agora, esse projeto ele continua na UFBA, agora depois ele parou um tempo, eu fiquei um ano fora, agora retomei o Música Móvel, só que agora a gente não está fazendo para a plataforma Android, a gente está fazendo para rodar na web, para rodar no navegador. Então estou me aventurando aí também, aprendendo a programar para web, que é uma coisa que eu não conhecia muito, né? Então estou estudando JavaScript, estou caindo para dentro do P5JS, né? Que é o irmão caçula do Processing, né? Mas o legal disso é que porque o Android é muito interessante, mas o Android ele é um, como que eu vou dizer assim, ele é um Linux modificado, né, pela Google, mas ele não é software livre, né? Ele tem várias partes do código fechado e tem uma série de questões, de entraves para desenvolver. Então, você faz um projeto, bota um aplicativo na rua, aí amanhã o Google diz assim, a gente atualizou, não sei o que, você vai ter que mudar toda a sua programação aí. Então você fica meio refém dessa plataforma, né? Enquanto que trabalhar com JavaScript e para o aplicativo rodar no navegador, você tem mais compatibilidade, o seu código ele fica mais estável, você tem mais controle ali, né? Então é isso, gente. Obrigado pelo convite. Adorei conhecer os projetos de vocês e estamos aí para conversa, para continuar o papo. Massa. Ainda tem para baixar esse app lá? Tem. Ele não está mais na Google Play. Eu tirei. A Google Play estava enchendo muito saco, mas assim, porque a Google Play ela quer que você bote anúncio nos aplicativos, ela quer que você venda os aplicativos, ele quer que você entre num circuito. E a gente estava interessado em fazer uma coisa experimental, né? Um aplicativo que fosse leve, né? Mas tá para baixar os APK direto, a gente botou no outro link. Aí não sei como é que faz aqui, deixa eu botar aqui no chat aqui do bate-papo aqui do vídeo, o link. Bote aí, que aí eu vou botar na descrição do vídeo e dar uma atualizada. Massa. Muito, muito massa o trabalho, Cristiano. Eu preciso entrar no mestrado com você, brother. Porque eu realmente iniciei esse projeto na graduação com música, você viu até, né? E a gente até já conversou sobre isso, como tem ali. Eu acho que o que eu coloco como elemento que você não utilizou no processo aí é a mesa gráfica, né? Que ela tem uma questão muito interessante dos controles que você tem com a caneta, né? De você poder ter a pressão, a inclinação. Isso foi muito bacana, que tem muitos dos aplicativos. É um aplicativo só que tem todos aqueles módulos, é isso? Hein, Cristiano? Como assim, Zimão? O último vídeo que você mostrou, são vários aplicativos ou é um aplicativo que tem todos aqueles módulos? Não, são vários, são separados. A gente assim, a gente não teve perna para fazer um aplicativo que, então ficou, mas são 7 aplicativos.
Muito, muito bacana. E foi bem... Ô, Cristiano, bem você legal. botou o link do YouTube, pô. O link do aplicativo, você botou o link do YouTube. Botei do aplicativo para baixar. Botei? Ah, não, peraí. Botou o link errado. O legal aí que você coloca, que eu achei muito bacana, essa questão do Process como uma interface gráfica, né? Isso é muito bacana. Para o pessoal que não é de programação, o software livre é isso, tem muitos projetos, né? Então o Process é um projeto, hoje em dia é mantido pela Fundação Process, né? O PD também, você baixa o PD gratuitamente, tem aulas que você consegue, né? E essas plataformas, elas se comunicam. Existe uma porta de comunicação entre as duas plataformas, né? Então, permite que você integre, né? Isso é muito bacana. Então, tem tudo a ver, muito massa, assim mesmo. Eu quero mesmo conversar mais com você, viu? E Vou te chamar para o grupo de pesquisa. Exatamente, Primeiro, essa questão do grupo de pesquisa. Uma coisa interessante que esse contato do Process Community Day permitiu foi um contato com o pessoal lá do Sul, que eles estão muito integrados. Então, em São Paulo, tem uma turma lá que tem quase um clube, né, de programadores. Então, o grupo Garoa, né? Depois eu vou passar para a Big também, para a gente deixar nos comentários aqui os links do Garoa, o link do canal do Process Brasil, para o pessoal também ver o conteúdo que tem lá na página deles. E muito interessante. Eu queria terminar, e eu realmente vou fazer meio jabá, né? Eu não tenho muito o que falar. O meu trabalho eu vou apresentar aí durante a oficina. Quem quiser conhecer, me acompanha lá. Eu compartilhei um vídeo, Big. Cristiano, me desculpe que esse vídeo foi muito corrido e pode ter problema de áudio, mas se Big conseguir tocar ele aí, Big, Toca. Minha fala tá... Beleza, vou botar aqui agora. Olá, galera. Estão prontos para mais uma imersão em arte? E que tal uma imersão que junta arte e programação computacional? E o melhor, que no final só vai te pedir para assinar o canal. A maratona da Web Oficina Arte Codificada já tem data certa, de 26 a 30 de agosto. Serão 5 episódios com detalhes sobre arte e programação com a linguagem Process. Os vídeos vão estar disponíveis sempre a partir das 8 horas da noite no site www.bacteria.com.br e pelo link do canal do YouTube na descrição deste vídeo. E para já ir esquentando, assista ao piloto da série, o mini documentário Process, um código para artistas, que mostra a história da criação da linguagem de programação Process e a influência que a designer americana Muriel Cooper exerceu sobre os seus criadores. E não esqueça, garanta o certificado personalizado da Web Oficina Arte Codificada. Basta acessar o formulário disponível no site e fazer a sua inscrição até o dia 31 de agosto. Repetindo, www.bacteria.com.br. Então é isso, pessoal. Como eu disse aí, o pessoal pode ir no meu site, que é bacteria.com.br, se inscrever lá. Os vídeos vão ficar online. Uma coisa interessante até essa questão de sair agora em agosto, porque em agosto rolou muitas imersões em vários campos aí acho que é uma grande saída para a economia essa questão de cursos online, né? Então, muita gente fez aí
seus cursos, mas é aquele curso que fica 5 dias e depois você tem que pagar para ter o conteúdo completo. Então, a ideia do canal é ter um conteúdo bacana, né? A gente está saindo com 5 vídeos, que é uma introdução bacana para o Process, até para ser usado realmente como um material de suporte, né? Para se passar para os alunos. Regi pode depois me comentar aí o que é que ela achou. Eu não sou da área ligada à área de educação mesmo, mas é um vídeo que é bem assim minucioso no conteúdo e eu acredito que a galera vai gostar. Então, uma coisa muito interessante que eu acho que é um pontapé que, de repente, que a gente pode estar dando é de realmente a gente ter um canal de trocas, né, de informações. Eu acho que, para além das paredes da universidade, né, de repente, utilizando também essa questão do stream, né? No final, eu vou também conversar na semana que vem com o Tony de Marco. Ele é um artista assim, muito bacana, lá de São Paulo, e ele vai do pincho ao código, né? Então, ele é um streamer massivo, assim, ele faz lives de 2 horas ou mais. Ele, a Mônica, que é a esposa dele, que é mais ligada ainda ao Process, né? Então, a gente vai bater esse papo na semana que vem, convido todo mundo a acompanhar. E é isso aí, galera, foi muito bom. Obrigado aí, Big, por, né, abrir esse canal aí, o Filtro de Barro, né? E é isso aí, galera. Foi muito bom rever aí os colegas. E vamos nessa. Agradeço ao pessoal que acompanhou aí a live. Peçam ajuda aí no engajamento lá do canal também, porque é importante, né? Também quem não assinou o canal Filtro de Barro também, aproveita aí. E vamos nessa. Muito obrigado aí, Cristiano, pelo... Valeu vocês, Imaldo. Muito legal. Bacana. Valeu, galera. Terminando aqui mais um Fio de Barro Livre. Boa noite aí. Foi massa. E até assine o canal aí. Até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu, Big.